Ok, pessoal, vamos dar continuidade aqui mais um vídeo. Mais um vídeo que tem como objetivo estar ajudando vocês aí em desenvolvimento e treino, né, da parte prática aí da disciplina de algoritmo, tá? Lembrando que no fórum presencial, principalmente de Jauru e de Comodoro, né, a gente vai estar trabalhando algum exercício na prática aí. Já o de Pedra Preta, talvez eu vou ter que aplicar a prova e não vai ser possível trabalhar tanto assim a parte de prática, exercício, vai ser mais uma revisão, tá? Mas vamos lá, eu tenho esse exercício aqui, que ele foi tirado do livro, tá? E ele é um exercício no qual a gente vai utilizar aqui alguns recursos, como o caso do escolha, né? Então vamos lá, usando a linguagem Visual G, desenvolva um programa que leia dois números inteiros e execute as operações que o usuário deseja realizar. O usuário pode escolher entre as operações soma, subtração, multiplicação, divisão, né? Ao final, o programa deve exibir o resultado da operação. Utilize o comando escolha, caso. Aí temos aqui, explicando, exibiremos para o usuário as opções disponíveis. Solicitaremos dois números e a opção. Então o usuário vai digitar dois números, ele vai ter que escolher 1, 2, 3 ou 4. Seguindo esse modelo aqui, primeiro vai aparecer as opções 1, 2, 3 ou 4. Ele vai digitar dois números e só depois ele vai ler uma das opções, tá? Assumindo que o usuário digitou o número 20 e 40 e a opção 1, o resultado será 60, ok? O usuário digitar um valor inválido, a opção deve ser exibida como mensagem opção inválida. Então, tranquilo. Aqui é simplesmente você usar a estrutura. Escolha. Então, vamos desenvolver esse algoritmo aqui, tá? Aqui nós temos o programa, né? Visual Algoritmo. Eu vou colocar o nome de... Eu tenho alguns salvos aqui, então eu vou verificar aqui. Qual que é a sequência? Ok, exercício 5, tá? Então o nome do meu algoritmo vai ser exercício 05, que é o quinto exercício que eu estou desenvolvendo aqui nessas videoaulas. Okay? Primeiramente, nós temos que identificar quais variáveis nós vamos utilizar. Então, retornando aqui, eu vou ter quantas variáveis? Eu vou ter duas variáveis, número 1 e número 2, né? Eu vou ter uma terceira variável chamada OP, que é uma dessas opções que ele vai ter que digitar. Eu tenho uma quarta variável que vai receber o resultado da soma, subtração, multiplicação. Então temos essas variáveis, né? OP, ela é uma variável do tipo inteiro. Tem as variáveis resultado, N1, que é o meu número 1, N2, que é o meu número 2, elas vão ser do tipo real. Porque o usuário ele pode optar por digitar um número com vírgula, e o resultado ele não vai ser inteiro, né? Agora vamos partir aqui para a comunicação com o usuário, ok? Então vou fazer do jeito que está lá, tá? Escreva L e vou fazer aquela tela de opções, né? Somar, vou copiar e colar, tá? Que é o mesmo código. Aí tem a opção 2, que é subtrair. Ok. Vou ter mais duas opções, então vou copiar isso aqui.
e colar. São 3 e 4. Aqui temos a multiplicar ou multiplicação. E o 4 é a divisão. Eu dividi. Beleza, temos aqui as 4 opções, né? Então aqui nós temos a interação com o usuário e vamos fazer a entrada dos dados, né? Primeiro, depois ele vê as opções. Eu vou inverter um pouco aqui a situação porque eu achei meio estranho do jeito que ele colocou lá no exercício. Então primeiro eu vou pedir para ele digitar 2 números, tá? Então vai aparecer para ele aqui essa opção de escrever, escreva all, pedindo para ele digitar o primeiro número. Vou tirar o L aqui porque eu quero que digite na mesma linha, tá? Então vem aqui, digite o primeiro número. Ok. Aí eu vou fazer a leitura do primeiro número. Leia N1. Vocês me desculpem o barulho aí, tá? Porque eu tô aqui na escola e é inevitável esses barulhos externos aí, tá bom? E eu tô usando aqui o microfone interno do notebook porque o som vai ficar melhor para vocês ouvirem, apesar dos barulhos, né? Então vamos lá, digite o segundo número, N2, né? Então aqui estamos usando a estrutura que nós já estudamos, né? Escreva e leia, né? Escreva, exibe, leia, ele vai ler o valor. Então digitou duas opções, depois apareceu essa mensagem. Aí eu vou pedir para ele, para o usuário, digitar mais uma opção, escolher uma das opções. Escolha uma das opções e leia OP. Beleza, essa aqui é a parte da entrada. Fizemos a entrada de dados. Agora vamos fazer a estrutura escolha. Então temos aqui escolha OP, né? Aí temos 4 casos, né? Já que são 4 opções. Case 1. Case 2. Case 3. E case... Desculpa, case não, pessoal, é caso, tá? É o hábito do desenvolvimento, né? Que geralmente essas linguagens são em inglês, tá? A gente usa aqui o Visual G em português. Então temos aqui o caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. O caso 1, ele é a soma. Então o processamento aqui ele é bem tranquilo, né? Resultado, vou usar atribuição, que é essa setinha virada para a esquerda, e vou fazer N1 mais N2. Ok. Eu vou copiar isso aqui, tá? Porque, por exemplo, na subtração é a mesma coisa, mas o sinal trocado. Ok? Na multiplicação também é a mesma coisa, mas com o sinal trocado. Então, estou fazendo aqui o processo copiar e colar. Já na divisão, vou ter que fazer um teste aqui, tá? Vou verificar se N1 for igual a 0, aí eu vou exibir uma mensagem para o usuário. Escreva não é permitida a divisão. Não é permitida a divisão, porque não dá para dividir 0 dividido por alguma coisa, né? 0 é 0, né? Vou colocar não é permitida a divisão. Ok? Agora, se não, faltou um então aqui, tá bom? Então, se não, a gente vai ter que, ele vai fazer
esse processo aqui de divisão normalmente, tá? Vai pegar o primeiro número e dividir pelo outro, ok? E aqui nós temos um fim C, né? Fim C do C. E caso ele não escolha nenhuma dessas opções, nós temos o fim, outro caso, né? Se não for nenhum desses casos, temos o outro caso, que é opção inválida. Ok? Subir um pouquinho aqui, né? Okay. Temos aqui a opção inválida, né? E aí depois da opção inválida a gente tem o fim escolha. Beleza, só que aqui ele não está dando o resultado final, ele está apenas calculando e armazenando a variável resultado. Então depois do fim escolha, eu vou colocar uma mensagem aqui para o usuário, né? O resultado da conta foi, o resultado da operação foi, né? E vou usar aqui a vírgula para concatenar e a variável resultado. Vamos aqui, feito esse processo, vamos salvar, ok? Já pegou aqui o 5, né? Porque eu coloquei o nome do algoritmo como 5. E vamos ver aqui, vai dar erro. Por enquanto não. Vamos pegar aqui 10, segundo número 10. Apareceu as opções, somar, subtrair. Vamos somar, opção 1, resultado 20, ok. Beleza, vamos testar aqui a divisão, tá? Temos aqui 0, opção não pode, né? 12. Vamos testar a divisão, 4. Ó, não é permitida a divisão, o resultado foi 0, né? Ok. Que mais? Vamos testar a divisão normal. 10, 5, divisão, resultado é 2, ok? Então nosso programa está funcionando corretamente, tá? Ok? Peço que vocês façam, implementem ele, tá? E testem. Então vou clicar aqui no botão novo e vamos começar outro exercício. Deixa eu ver o que eu tenho aqui para nós. Opa. Bom, o que foi? Acho que essa questão do escolha. Ok, agora aqui nós já vamos começar a usar estruturas de repetição, tá? Ok. A primeira estrutura de repetição que eu vou trabalhar com vocês, ela chama enquanto, né? Ela vai executar um ciclo. Ele vai executar um ciclo, vou até fazer uma bola aqui, né? Uma elipse. Porque a estrutura de repetição ela funciona assim. Enquanto a condição for verdadeira, que aqui nós temos uma condição, por exemplo, um número é menor que o outro. Ela vai fazer esse processo aqui, ó, esse ciclo. Quando a condição não for mais verdadeira, ela sai desse ciclo aqui, ok? Por exemplo, eu quero fazer algo enquanto o número for menor que 10. Então, a primeira coisa, eu vou falar que o número recebe alguma coisa. Por exemplo, ele recebe 6. Entendeu? Ele recebe 6. Aí eu vou ter a estrutura enquanto. Enquanto número for maior que 0, ele faz alguma coisa. Faça. Ok? Aí, o que eu tenho que fazer? Para que ele saia desse círculo, eu tenho que subtrair essa variável número.
Porque senão vai ficar aqui, ó. 6 é maior que 0, 6 é maior que 0, 6 é maior que 0. Aí ela vai entrar aqui num loop infinito, né? Vai ficar executando infinitamente, rodando dentro da esfera infinitamente. Então eu tenho que criar uma maneira que permita que chegue em algum momento que essa condição aqui ela seja falsa, que permita que saia. A forma que eu faria aqui seria a seguinte: simplesmente dizer que número ele recebe número ele mesmo menos 1. Pronto. Essa atribuição aqui, ó, ela faz com que na primeira vez o número seja 5, na segunda 4, 3, 2, 1, 0. Ele pergunta: 0 maior que 0? Não. Então ele continua daqui, ó. Continua executando abaixo, continua executando aqui embaixo. Então essa aqui é a estrutura que nós vamos utilizar para resolver esse problema aqui, tá? Então vamos lá. E vamos utilizar também o operador módulo, ok? Porque assim, para mim saber se o número é par, o resto da divisão dele tem que ser exata, né? Toda vez que eu dividir esse número por 2, o resto da divisão é exato. Por exemplo, 2 é par? Por quê? Porque 2 dividido por 2 é 0. 3 é par? Não. Porque 2 dividido por 3 resta 1. Né? 4 é par? Porque 4 dividido por 2 é 0. Entendeu? 5 não, assim vai indo. Ou seja, se o resto da divisão é 0, quer dizer que o número é par. Ok? E para a gente achar o resto da divisão, a gente usa o operador módulo. Então eu teria o que? O número, ok? Operador módulo, mod 2. Igual a 0, o número é par. Ok? Então verifique isso aqui, ó. Se o número mod 2 é igual a 0, então o número é par. Beleza? Então vamos desenvolver isso aqui, essa lógica aqui. Vou tirar essa parte aqui. Aqui eu tenho 6, né? Aqui eu vou ter minhas variáveis. Bom, eu vou ter apenas uma variável, que é a variável contador. Ela é do tipo inteiro. Okay? Que eu não vou digitar os números, eu vou verificar entre 1 e 10 quais são os números que são par. No caso, ele quer falar assim: em 1 e 10, quantos números ele quer contar? Ele quer contar. Eu vou contar e exibir os números, tá? Então vamos ao desenvolvimento, né? Primeira coisa, vou fazer o seguinte: o contador ele vai receber 0. Vou começar de 0. Meu contador recebeu 0. Aquele teste, o que eu estou fazendo? Eu quero que ele repita até 10. Então eu vou dizer o seguinte: enquanto contador for menor ou igual a 10, ele vai executar. Ele vai executar o quê? Ele vai fazer um teste se contador mod 2 é igual a 0. Se isso aqui for verdade, eu vou fazer o seguinte: vou exibir na tela, ok? Seguinte mensagem: n, que é o número, ok? Vírgula, contador, que é o número atual,
Só isso, vou exibir um número, tá? Vai fazer N, por exemplo, vai aparecer N2, N4, entendeu? Somente os números pares. Só que também eu quero saber quantos números. Então vou criar mais uma variável aqui, ó, números. Ou melhor, variável total. Eu quero saber o total de números que são pares. Então eu vou fazer o seguinte, toda vez que eu encontrar um número par, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou incrementá-lo, né? Vou incrementá-lo, total mais um. Ok? Só que o total, ele tem que começar de zero, porque no começo eu não tenho nenhum número par, porque eu estou começando ainda a verificar. Bom, beleza. Aqui nós temos nosso fim C, né? E tem agora o meu fim em quantum. E agora eu mostro aqui no escreva algo dizendo que o total de números pares são total. Pronto. Bom, a princípio é só isso. Então vamos salvar aqui. Ok. Vamos ver que erro que vai dar. Ó, eu errei aqui, ó, na hora de escrever a palavra enquanto. Tá faltando um N aqui, ó. Ele não reconheceu. Ele falou, não sei o que é isso. Uma maneira de a gente verificar é que quando a palavra está escrita corretamente, aqui no visual algoritmo, ela fica azul, né? Eu salvei e vou executar novamente. Ok. Aqui tá incorreta a sintaxe, tá? Se você tem um C, você tem um então. Não faça. Temos aqui então. Vamos salvar e executar. Ok, ele entrou aqui num loop infinito, tá vendo? Por que ele entrou no loop infinito? Porque eu não coloquei aqui a condição do contador para ele poder parar a execução, ok? Então aqui eu tenho Ó, ele entrou num loop infinito, não permite nenhum digitar. Então vou ter que fechar o programa e abrir de novo, para vocês verem como que é. Ok. Olha só o problema que deu. Vamos lá, vamos apelar, Ctrl Alt Del, né? Gerenciador. Vou fechar aqui na marra. Fechar na marra. Fechei na marra, né? Vou abrir aqui o programinha. Se ocorrer, bom, você sabe o que tem que fazer, né? Caso ocorra um loop infinito aí. Ok? Então aqui eu tenho o seguinte, ó, que o contador é menor que 10. Quando for menor que 10. Então eu tenho que fazer contador mais aqui. A gente fala contador mais, mas é contador, recebe. Contador mais um. Ok. Agora sim, né? Primeira vez 1, segunda vez 2, terceira vez 3, até que ele não seja menor que 10, seja maior ou igual a 10. Salvamos e vamos executar.
executou apenas uma vez, tá? Então, pessoal, aqui ó, é um erro que ele continuava dando um loop infinito, porque é o seguinte, esse contador mais, ele não pode ficar dentro da condição C. Porque se ele ficar aqui dentro da condição C, ele vai continuar no loop infinito. Então não tem que fazer uma iteração simples, tá? Que é colocar ele fora da condição C, porque ele não depende da condição C para ser incrementado, né? Que não faz parte aqui dessa condição, faz parte do enquanto. Vou só arrumar, vou colocar um em cada linha aqui, tá? E vamos testar. Salvei, executei. Então aqui ele começou com 0, né? Porque 0, na verdade 0 não é par, não quero que comece com 0. Então vou considerar 0 na conta aí para saber se é par ou não. Agora sim. Então temos os seguintes números, né? 2 é par, 4 é par, 6 é par, 8 é par e 10 é par. Então nós temos 5 números que são par. Dessa maneira, eu podia calcular aqui, ó, a estrutura de repetição ela é muito utilizada quando você tem que repetir uma quantidade grande de números. Por exemplo, se eu podia fazer aqui com 80 números. De 0 a 80, quantos números são pares, né? ...40 números são pares. Se eu quiser fazer com 1000, não importa. Quer saber quantos números pares existem de 0 a 1000? Não precisa se fazer na mão. Vai demorar um pouquinho aqui, que são muitos, né? Aqui está listando todos os pares, ó. 500 números são pares. É que geralmente dá até para deduzir, né? Porque assim, sempre você tem um par e um ímpar, né? Por exemplo, aqui de 1000, 500 são pares. Por quê? O 1 é ímpar, o 2 é par, 3 é ímpar, né? Então você vê que está correto. Bom, essa aqui é a estrutura enquanto, tá? Estrutura enquanto. Aí você podia fazer uma pergunta para mim aqui, ó. Se eu estivesse utilizando uma linguagem de programação, teria muita diferença dessa parte aqui do algoritmo para a linguagem de programação? Então eu vou fazer um exemplo aqui para vocês numa linguagem de programação, só para vocês verem assim que o conceito é o mesmo. A única coisa que muda é como você escreve enquanto, como você escreve o C, entendeu? Fim enquanto. Que isso ele varia, na verdade, de linguagem de programação para linguagem de programação. Mas o conceito de desenvolvimento é o mesmo. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês rapidamente, só para vocês verem. Estou abrindo aqui uma linguagem de programação chamada Java, que é a linguagem que vocês vão utilizar. Vão utilizar no curso inteiro, tá? Eu recomendo vocês estudarem Java já. Ok? Para ajudar aí, né, no processo de aprendizagem. Então vou colocar aqui um exemplo. Principalmente programação orientada a objetos, vamos trabalhar com Java. Ok. Eu quero que vocês ignorem, tá? Essa parte aqui, algumas sintaxe aqui, porque o objetivo não é ensinar Java, é só mostrar para vocês cada estrutura lá, tá? Por exemplo, eu quero fazer aquela estrutura enquanto, né? Aqui eu vou ter que falar o tipo, é inteiro, contador. E vou dizer aqui que ele começa com 1, do mesmo jeito que eu fiz lá. É uma variável chamada contador, que começa com 1, ele é do tipo inteiro. Aí eu vou fazer o quê? Só que a maioria das linguagens é tudo em inglês, então é while. While, se você traduzir para o português, é enquanto. Então, enquanto o contador for menor ou igual a 10, aí eu não tenho aqui o faça. Para mim é abrir e fechar chaves. Então aqui eu tenho
o início do enquanto e aqui eu tenho o fim enquanto. Fiz essa estrutura, vou olhar aqui no algoritmo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que testar o módulo. Então, é em inglês, né? O C é if, né? Contador. O módulo é porcentagem, 2, o igual é 2 igual. Então tem a mesma lógica lá. Aí eu tenho, não tenho então, mas eu tenho abrir e fechar chaves. Então e fim C. Ok? Aqui que vale é o então. Vou fazer um comentário aqui. Que vale o então. E aqui é meu fim C. Ok? Então se for par, eu vou exibir na tela. Vou usar aqui system. Out.println, que é o meu escreval. Eu vou exibir o que? N. E aqui eu uso mais, tá? Ao invés da vírgula. Mostrei o número. Só vou mostrar o número. Então aqui eu tenho, ó, eu tenho aqui o fim enquanto. Ok, aqui eu tenho meu enquanto. E aqui eu tenho a estrutura. Enquanto o contador for menor que 10, se contador módulo 2 igual a 0, quer dizer que o número é par. Aí eu exibo o número. Ok? Vou executar aqui. Ele vai aparecer aqui embaixo para mim, tá? Mesma coisa do outro, ó. Só que aqui eu estou na linguagem de programação. Você vê como que é. Aqui na implementação eu cometi o mesmo erro do algoritmo, esqueci de colocar o computador, né? Então o que acontece? Ele executa isso aqui, ó, enquanto esse contador ele for menor que 10, né? Ok, mesmo sintaxe aqui do algoritmo, tá vendo? Ó, quanto contador, né, menor que o valor aqui. Então vamos executar aqui de novo. E aqui temos o mesmo resultado, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Okay? Então vocês veem como que equivale aqui o algoritmo à implementação na linguagem. Tá? E essa aqui é a estrutura enquanto. Beleza? Ok, vamos ver aqui outro exercício. Faça um programa que mostre quantos números ímpares. Ali eu mostrei os pares, né? Agora eu quero mostrar quantos números ímpares, tá? Existem. Só que para poder mostrar esse exemplo aqui, eu vou utilizar uma estrutura diferente. É uma estrutura chamada repita até. Ok? Ele vai repetir o número até a condição for falsa. Mas ele vai fazer o teste. Aqui a gente fez o teste no início com enquanto. O repita ele faz o teste no final. A diferença é essa. Nós vamos ver como funciona essa estrutura. O problema é o mesmo, tá? Só que agora eu quero os ímpares, não os pares. Vamos lá. Então aqui eu tenho o seguinte, eu tenho também a variável contador no tipo inteiro, somente, tá? Temos aqui, eu vou tirar, eu vou apenas exibir os números, não vou contar, tá? Que a ideia aqui é mostrar a estrutura para vocês. Então vamos fazer mais simples, ó, contador
O computador recebe 1. E agora eu vou usar a estrutura. Ao invés de eu fazer assim, enquanto, né, computador for menor ou igual a 10, faça. Eu vou fazer esse teste não no início, vou fazer esse teste no final. Então, como que funciona a estrutura fazendo o teste no final? Para fazer o teste no final, eu vou usar a palavra repita. Então, repita, faço o teste aqui, se computador mod 2 for diferente de 0, então eu vou fazer um escreva n, 2 ponto, vírgula, computador, e vou colocar um traço aqui para poder visualizar melhor. Beleza. Então vou exibir o número se for ímpar. Fiz C, né? E tem que fazer o mesmo processo, tá? Computador recebe ele mesmo, mais 1. Okay. Agora eu faço o teste. Então eu vou repetir até. Repita até. O contador, enquanto ele for menor igual a 10. Essa é a minha condição de parada. Ok? Então, ou seja, ao invés de eu fazer o teste no início, com repita, eu vou fazer o teste no final. Ele executa primeiro, depois ele faz o teste. Tá? Vamos salvar aqui. Na verdade deu 6, né? Não é 7 mesmo. Correto. Vamos ver aqui se vai dar erro. Não é. Vou dar uma analisada aqui na lógica. Então, pessoal, eu dei até uma analisada aqui no exemplo que eu tinha feito aqui, porque ver se é tão acostumado a desenvolver na linguagem que até o visual algoritmo ele tem um jeito diferente de testar, né? Então, como funciona o repita? O repita é o seguinte, ó. Ele vai executar isso aqui enquanto a condição for falsa. Entendeu? Quando a condição for verdadeira, ele sai. Né? Por exemplo, aqui, ó, ele vai fazer o seguinte: 1, calcula aqui, verifica que é ímpar, aí vai para 2. Ele pergunta: 2 é maior que 10? Não. Então ele repete de novo. 3 é maior que 10? Não. Então ele repete de novo. Entendeu? E assim ele vai fazendo, tá? Enquanto essa condição não for verdadeira. Tipo, 9 é maior que 10? Não. Então ele repete. 11, chega no 11. 11 é maior que 10? É. Então ele continua. Ok? Vamos testar agora. Deixa eu fazer aqui uma alteração aqui. Maior, igual. Ok. E aqui temos 1, 3, 5, 7, 9, tá? Ok. Vou fazer uns testes aqui.
passo a passo agora. Ok, deu uma pausinha aqui só porque eu estava achando estranho não funcionar o maior igual, né? Mas na verdade ele estava correto, porém a faixa tinha que ser até 12, né? Que eu estava colocando aqui 10, por exemplo, 11, ele chegava até 9, né? Na interação aqui, para chegar ao objetivo que eu quero, seria rodar até 12, né? Agora sim, peguei até o 11, e a 12 não pegou, tá? É isso aí, pessoal. Então aqui já vimos duas estruturas de repetição e eu vou finalizar aqui na terceira estrutura de repetição, ok? E vamos desenvolver um exercício aqui usando a terceira estrutura de repetição. Vamos ver aqui se eu tenho ele, acho que eu não vou ter ele aqui. Atividade. Deixa eu ver se eu acho na apostila aqui de vocês o exercício que eu quero fazer. Elabora. Vamos ver se dá para pesquisar aqui. Eu peguei o exercício da apostila. Aqui, achei. Fácil. Nós estamos estudando esse capítulo aqui, ó. Tá? Que ele vai falar das estruturas de condições, se, então, escolha. Nós estruturas de repetição. Estudamos enquanto, faça, repita até, né? Neste exemplo final, a gente vai ver o para, até, né? Para de um número, até, faça. Então, para isso, nós vamos resolver esse exercício aqui, ó. Elabora um algoritmo que gere e escreva números ímpares, de 100 a 200, ok? Tá, esse 7 aqui, a gente não vai fazer, porque é a mesma estrutura, né? A única coisa que eu faria aqui, eu quero de 100 a 200, né? O que eu mudaria aqui? De 100 até 200. Pronto. 100 a 200. Gerou. 101, 103, 105, 107, 109, né? Até o 199. Ok? Mas não é esse que eu quero resolver. Quero resolver o outro aqui, que ele é um pouco mais complexo. Este aqui, ó, o 8. Construa um algoritmo que leia 500 valores inteiros e positivos, encontre o maior valor, encontre o menor valor e calcule a média dos números lidos. Ok? Isso aqui é bom. Aí nós vamos utilizar a estrutura para resolver esse probleminha. Então vamos lá. Vou criar um novo aqui. É o... não lembro o número que é, acho que é o 9. E eu vou passar aqui algumas dicas, né? De como resolver um exercício desse, por exemplo. Ok? Vamos começar pelas variáveis. Tem algumas variáveis aqui, ó, que eu vou utilizar. Então eu vou ter uma variável i, que eu vou utilizar dentro da estrutura para, que ela é de tipo inteiro. Eu tenho uma variável contador, que ela vai ser utilizada para calcular a média, que eu tenho que contar quantos números eu li e dividir por 500, né? Que é o total de números, tá? Ok? E eu quero também ter uma variável maior, que vai mostrar o maior número, que é do tipo inteiro, e também dividir aqui menor e média, que eu falei que é do tipo real. Essas são as variáveis que eu tenho, tá? Então vamos ao nosso início. Então eu vou ter que inicializar aqui minha variável contador.
com 0. Eu tenho que inicializar, vou começar minha variável maior com 0, depois vocês vão entender por quê. Eu vou começar minha variável menor com um número muito alto, tá? Isso aqui é uma maneira que a gente faz para resolver isso aqui. Você começa ela com um número muito alto, aí no primeiro teste, no primeiro número já é menor, aí começa a testar os outros. E agora eu vou usar minha estrutura de repetição para. Como que ela funciona? Eu tenho a palavra para, de i. I é o quê? O i vai começar de que número? De i, começando de 0 até 500, que é a minha quantidade de número. Fácil. Então ela tem essa estrutura aqui, ó. Eu vou falar assim, eu vou começar com uma variável i, vou dizer de qual que é o início de i, é como se eu estivesse atribuindo aqui, ó. Atribuir 0 para i, e ele vai executar isso enquanto i for menor que 500. Por isso que ele fala até 500. Beleza. Agora eu vou testar, eu vou usar o if para verificar se i é maior que a variável maior, porque eu quero encontrar o maior número, né? Ela está pedindo aqui, encontre o maior valor de 0 a 500, né? Qual que é o maior valor? Ok? Aqui a gente está fazendo o seguinte, a gente está contando os números, né? Olhando aqui, parece óbvio, né? Claro, o 500 vai ser o maior, o 0 vai ser o menor, mas ele vai testar todos, tá? A gente podia fazer uma estrutura usando vetores e digitar 500 números, mas a gente não vai fazer isso, tá? Ainda. Então, vamos lá. Primeiro eu vou testar o primeiro número. Vou testar se o i, que é o primeiro número, ele é maior que o maior. Ok? Ele vai perguntar, 0 é maior que 0? Se 0 fosse maior que 0, que é o primeiro teste que vai fazer, maior receberia i. Dessa maneira, eu vou fazendo com que a variável maior, ela receba sempre o maior número. Ok? Então, no primeiro teste, o 0 não é maior que 0. No segundo teste, ele vai para o 1. 1 é maior que 0? É. Então, o valor da variável maior ele passa a ser 1. E assim ele vai atualizando o valor da variável maior. Até ele chegar no maior número, que a gente sabe que vai ser o último número, que é o 500. Né? E vou fazer a mesma coisa. Aqui, ó, se i for menor que o menor, então menor vai receber o valor de i. Com esses dois testes aqui, ó, eu vou atualizando o valor da variável maior e o valor da variável menor, sempre armazenando o maior número e o menor número. Isso vai repetir para os 500 números. Feito isso, eu vou finalizar o para aqui, ó, fim para. Para, então, faça. Fim para, ok. Fim para. E agora eu vou calcular a média. Faltou uma linha aqui, que é o contador. Que o contador é o seguinte, eu vou somar os números, vou somar 0 mais 1, depois 1 mais 2, 2 mais 3, eu vou somar todos os números, tá? Vou somar todos os números para mim poder calcular a média dos números. Então aqui ele vai fazer essa conta aqui, ó. Zero mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5,
mais 4, mais 5, mais 6, ok? Ele vai somando os números, tá? Então, vou fazer aqui, contador recebe contador mais I, mais o valor de I. Dessa maneira, vai fazendo essa soma aqui, ó. E agora, como que eu calculo a média? A média é simplesmente o contador, que é a soma dos números, dividido pela quantidade de números, 500. Agora, simplesmente, vamos fazer a saída de dados, né? Fizemos o processamento. Que informações eu quero? Vou colocar aqui contador, que é a soma dos números. Soma dos números. Soma dos números, é o contador. Eu vou colocar também o maior número. O menor número. E a média. Bom, vamos testar aqui, né? Que é o 8, na verdade, né? Vamos ver o erro que vai dar. Até. Ó, não tem acento no até aqui, né? Ok. Salvou. Executou. E funcionou. Então, ó, a soma dos números, essa soma aqui, ó, se eu for somando aqui até 500, ele vai dar um valor bem alto, vai dar esse valor aqui, ó, 125.250. O maior número a gente já sabe, o maior número é 500, de 0 a 500, o maior número é 500. O menor número é 0 e a média é 250, ok? E aqui finalizamos, tá? Uma outra oportunidade, eu trabalho com vocês vetores e funções, que é basicamente o último tópico, o último conteúdo que tem na apostila, tá? Daqui pra frente tem que praticar, pegar exercício na internet, tentar resolver, porque cada exercício ele tem uma maneira de resolver. Por exemplo, aqui você aprendeu como calcular o maior e o menor número de um conjunto de números. Isso aqui é uma maneira de resolver, né? Como que você fica bom no desenvolvimento? Fazendo vários exercícios, né? E descobrindo qual é a maneira de resolver de cada situação. Ok? Então é isso aí, pessoal.